Agora é hora. Já é! Podcast Cegaiada. Escuro é cego! É isso mesmo, podcast Cegada, novas alegrias, novas roupagens, nova vida, novo tudo. Mas Mazinho boy, velho, Bruno velho, Teco velho e o resto é tudo velho. Editor de vídeo e logo Gabriel Cardoso. Na mesa de som Mazinho, Paulo Mocoromo no café, Bruno Branco, Teco Barbero são os nossos produtores desta maravilhosa coisinha. Podcast Cegaiada no YouTube. É só digitar essas palavras que você vai ser arremetido no YouTube. É isso, Bruno Branco? E aí, garotos e garotas? É isso aí, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está nos acompanhando por aqui. É isso aí. Podcast, né, com cara nova, né, podcast aí muito especial, né, Michele, não temos mais parceria lá com o Olhar Diferente, né, infelizmente tudo tem começo, meio e fim, né, então infelizmente terminou, cada um seguiu o seu caminho, mas a vida continua e nós precisamos continuar, né? Então vamos lá. E hoje nosso podcast ele tá muito especial. Hoje temos aí um podcast externo, né? Vamos falar aí com Teco Barbero. Ele fez uma externa pra gente aí. Vou falar sobre um workshop que ele deu, né? Uma faculdade aí lá de Sorocaba, falando sobre inclusão, né? Vamos falar de inclusão hoje aqui no nosso podcast. E nada melhor como ele para explicar pra gente. E aí, Teco Barbero? E aí, turma desta coisa maravilhosa, maravilhinha que é o nosso Cegaiada. Realmente, gente, dessa vez temos uma coisa muito diferente. Eu já fiz outras vezes, né? Mas fazia tempo que não acontecia uma oportunidade de fazer uma matéria externa, né? E dessa vez foi lá onde eu trabalho, né? No Centro Universitário Facens. E eu tive a oportunidade de ministrar um workshop para os alunos de lá. Lá tem vários cursos, né? Não só na área da engenharia, mas arquitetura e saúde. E eu ministrei um workshop num grande evento que eles fazem lá, com várias atividades e palestras, né? Para falar sobre inclusão e para falar para eles, né, para eles sentirem na pele como ter algum tipo de deficiência e depois para eles refletirem o que o trabalho deles, né, o que o curso que eles estão fazendo pode fazer por esse público. E foi um projeto bem bacana, né, dentro do evento chamado Plugin. O evento tem palestras, tem feira, onde os alunos podem conhecer empresas, né? E além de ter feito esse podcast nós estamos agora, além de ter feito esse workshop, eu fiz a cobertura também de uma parte desse evento com fotografias, então foi bem bacana. Vamos ouvir aí o material que eu produzi lá. Fala, turma do Cegaiada, eu sou Teco Barbero, né? E dessa vez estou fazendo um trabalho externo. Estou aqui no Centro Universitário Facens, em Sorocaba, vivendo uma experiência super bacana com os alunos aqui do Centro Universitário, né? A gente está participando do evento global aqui da faculdade, né? Voltado para diversas áreas, entre elas a inclusão. Então, aqui, nesse evento chamado Plugin, eu estou promovendo um workshop onde os alunos da Facens estão sentindo na pele como é ter algumas deficiências, e a gente vai conversar com eles agora para eles contarem a experiência de como foi ficar com deficiência visual. Então, pessoal, agora a gente vai começar a acompanhar os depoimentos, né? Eu estou com a professora Patrícia,
que dá aula de cálculo aqui no centro universitário, e ela vai começar a contar essas experiências. Aí o pessoal vai começar a se identificar aqui e vocês vão vivenciar com a gente como foi a experiência deles. Eu senti muita insegurança, embora eu conheça já o espaço, né, há muito tempo, mas a hora que eu coloquei o óculos, né, e assim que deu uma baixa na minha visão, eu fiquei bastante insegura e daí eu fiquei imaginando, né, se não tivesse ninguém me auxiliando, ficaria difícil. E eu não pensei assim que uma pessoa de baixa visão, né, pudesse sentir tanta insegurança como eu senti caminhando aqui num lugar conhecido ainda, né? Então essa foi a experiência que eu tive. Obrigada. Próxima. O que você sentiu? Como é que é o seu nome? Carol. Conta, Carol, como que você se sentiu com a experiência? No começo eu me senti insegura também. Eu acho que eu estava um pouco mais segura porque tinha alguém me guiando. Mas a gente passou por diversas dificuldades, porque tinha algumas pessoas que ficavam sentadas no meio, em cima do piso. A gente estava se baseando no piso tátil. E, às vezes, tinha alguns obstáculos, tinha pessoas em cima do piso tátil, então era muito difícil ter que desviar, se você já estava seguindo. E eu não tinha noção como era a experiência de uma pessoa com baixa visão. Eu pensava em algo totalmente diferente, eu achava que era mais escuro e via tudo escuro, mas eu percebi que é um pouco mais embaçado e dá para ter noção de algumas coisas, mas profundidade, eu não tinha noção de nada de profundidade para beber água e foi bem difícil. Augusto. Augusto, o que mais chamou a atenção em você nesse exercício? Eu acho que foi a questão de localização. Mesmo eu conhecendo a faculdade, estudando aqui por 2 anos, parecia que tinha alguns lugares que eu não conhecia ou que eram maiores, porque foi o que a Carol falou da questão da profundidade, que muda muito. Então isso que dificulta bastante para você tentar se locomover. Obrigada. Ilza, o que mais chamou a atenção em você nesse exercício? Me chamou muita atenção o fato do meu corpo responder de uma maneira que eu jamais imaginei. Quando eu coloquei os óculos e fiquei com baixa visão, eu senti muito vulnerável e isso começou a me dar enjoo, me dar náuseas. O fato de virar para os lados também fazia aumentar essa sensação. E por mais que eu estivesse ao lado de uma pessoa que eu conheço, alguém que eu confio, eu sabia que não ia me machucar nem nada. E por mais que a gente já estava preparado, porque era uma experiência, né? Não foi uma coisa necessária, era só a experiência do momento, mas ainda assim o meu corpo reagiu muito mal, eu fiquei me sentindo assim extremamente vulnerável mesmo, é a palavra. Professora, qual foi a parte mais difícil para a senhora nesse exercício? Bem, foi uma experiência bem nova, caminhar, mesmo que por um lugar conhecido, sem poder ter a referência visual, principalmente referência visual. Então, eu precisava buscar outras referências externas. As cores eu conseguia ver e tocar em parede ou em objetos que eu pudesse ter uma referência, ouvir vozes. Então, as referências externas foram importantes para me sentir um pouco mais segura para onde eu estava me dirigindo e para eu não me machucar também. Esse foi o desafio para mim. Obrigada. Gustavo, como você se sentiu nessa experiência? Acho que primeiramente, como já tinham falado, a insegurança, né? É um ambiente, parece que muda, se torna um ambiente totalmente novo, né? A percepção que você tem das coisas muda completamente, você consegue se locomover, mas como já tinham falado, não consegue ter uma noção de profundidade, né? As cores, você consegue se locomover às vezes com as cores mais chamativas, mas cores mais escuras, principalmente em ambientes abertos, você não consegue ter muita noção do que é sem tocar. Acho que a experiência de parar um pouco e tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, por exemplo, como uma pessoa cega é algo interessante, né? É muito interessante trazer isso para o dia a dia de pessoas que não têm
nunca teve nenhuma experiência com isso, né? Acho que é isso, principalmente. Obrigada. Como é que é seu nome mesmo? Laura. A Laura, ela fez exercício com cadeira de rodas. Laura, conta pra gente o que ajudou você nessa experiência e o que dificultou? Ajudou bastante eu estar com uma pessoa junto, então assim, quando eu tinha alguma dificuldade, ela acabava dando uma manobrada, ajeitando a cadeira, isso ajudou bastante. E eu acho que o que dificultou, que eu senti mais dificuldade, foi em questão de porta. Nossa, a porta é muito difícil. Até a porta do elevador, ela é muito estreita, então para passar a cadeira, para eu ajeitar a cadeira para conseguir entrar no elevador, tive que manobrar várias vezes, não consegui, empurrava a parede do elevador, foi bem difícil. Parte do banheiro, então, nem se fala, né? Você tem que empurrar a porta com o pé e daí fazer de qualquer jeito, daí você vai, empurra a cadeira, coloca na frente. Não, é muito difícil mesmo essa parte. Indiana. Indiana, conta pra gente o que chama mais a sua atenção no seu exercício. Bom, como o pessoal falou já anteriormente, né, com relação à insegurança, à vulnerabilidade, eu me senti da mesma maneira. Me chamou a atenção o fato da profundidade ser totalmente diferente do que eu percebo enxergando. A profundidade nesse exercício ficou bem ruim. Eu conseguia ver formas, até consegui ver a forma de duas amigas aqui fora, mas era uma forma disforme, uma cor esquisita. Então, eu achei que foi bem difícil. E realmente, acho que é de se pensar mesmo, se avaliar, porque é uma dificuldade diária que essas pessoas enfrentam todos os dias. Obrigada. Qual é o seu nome? Gabriele. Conta pra gente o que você sentiu dessa experiência. Eu me senti extremamente vulnerável e não foi por pessoas, mas por obstáculos. Eu sentia que a qualquer momento eu podia bater numa parede ou em qualquer coisa, então eu ficava com a minha mão tentando procurar. E também uma coisa que eu não pensava era sobre o piso tátil, porque eu achava que era só para pessoas com bengala, mas me ajudou demais a me guiar o piso. Então, talvez se não tivesse, com certeza eu ia bater, se eu não tivesse com alguém me ajudando. Camila. Camila, conta pra gente o que te ajudou nessa experiência e o que dificultou. Acho que o fato de estar acompanhada com alguém dando segurança, isso ajuda bastante. E o que dificultou, talvez as cores, porque, por exemplo, quando eu fui para o bebedouro, eu não enxergava nada. Diferente de quando fui para o banheiro, porque o vaso era branco, então era tudo mais nítido. O bebedouro, se eu não tocasse, não conseguisse ver, aqui sai a água, aqui é o lugar, eu nunca imaginaria que ali tinha um bebedouro, um lugar para beber água. Então, acho que as cores sem contraste acabou dificultando bastante de eu encontrar o lugar que eu queria. E aí, gente, vocês citaram aqui alguns momentos que a gente viveu aqui, fora aqui da sala de aula, e depois, quando a gente chegou aqui, e vocês ficaram cegos tentando voltar para o lugar de vocês marcado. Como é que foi essa experiência? O que vocês sentiram de diferente daquilo que já haviam sentido fora aqui da sala de aula? Eu posso falar. Então, é diferente porque você realmente não vê nada. Quando você tem baixa visão, você tem aquele auxílio, você consegue ver as cores, principalmente o piso tátil, como comentaram. Eu sei que não é todo lugar que tem, mas o piso tátil ajuda, e na sala você tem que ir pela sua memória, entendeu? Então, alguém que entra numa sala nova, a nossa não tinha nenhuma mala no chão, mas foi muito difícil até chegar num lugar que eu sento todo dia, porque você não tem noção de onde você está, basicamente. Alguém tem alguma outra experiência diferente nesse sentido para contar? Eu acho que as vozes também. As vozes dos colegas ajudam a pessoa a se localizar um pouco melhor. Mais alguém? Eu achei interessante porque você estava na minha frente, né? Só que eu não sabia, mas porque eu não estava vendo, mas eu sentia que tinha alguém ali. Então, eu estava percebendo que tinha alguém na minha direção, mas não sabia se realmente tinha, se era uma percepção errada ou não. Então, outro sentido tenta nos guiar, mas se a gente não está de fato vendo, a gente não sabe se aquilo é real ou não. Então, isso é muito bacana, gente, porque esse último depoimento da Camila, a gente se refere à percepção.
né? É um sentido que poucas pessoas sabem que ele existe, todo mundo tem, isso é muito usado, por exemplo, no princípio da fotografia e da filmagem para pessoas com deficiência visual. Então, foi uma experiência muito interessante, né, que a gente passou aqui. Agora vocês vão conhecer um pouco sobre outras coisas e já a gente compartilha mais aqui outros momentos. Agora, os alunos vão vivenciar um outro tipo de experiência. Eles vão receber algumas cartas de pessoas com algumas deficiências física, principalmente, né, auditiva, e vão encontrar soluções para, dentro daquilo que eles estudam, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, pessoal, a gente chegou aqui ao fim da experiência, né, do workshop que ensinou os alunos aqui do Centro Universitário Facens a entenderem um pouco os outros sentidos e como eles se aplicam, né, no dia a dia dentro aqui do Centro Universitário e em outras ocasiões relacionadas aos estudos que eles fazem. Então, agora a gente vai conversar com eles para saber como é que foi a impressão deles depois do final do workshop, o que eles sentiram, como é que eles avaliaram. Vamos descobrir aí como é que foi isso. Professora Patrícia, você que recebeu a gente aqui, como é que você avalia? Olha, foi uma experiência muito interessante, porque eu, como professora, eu preciso ter empatia, né? Eu preciso buscar informações sobre, por exemplo, assim, a deficiência de algum aluno meu, deficiência visual, auditiva. Então, assim, para mim foi muito relevante essa experiência que eu tive aqui. Qual foi o momento talvez mais marcante? Eu acho que o momento mais marcante foi a hora que eu coloquei aquele óculos lá e eu me vi na situação de baixa visibilidade, né? Perfeito. Pessoal? Alguém quer contribuir? Eu quero falar. Engraçado como a gente percebe que a gente não é nada inclusivo. A gente sempre acha que está ajudando, que está fazendo alguma coisa legal, que a gente está por dentro das necessidades dos nossos colegas, principalmente, mas aí quando a gente passa a situação, vivencia, colocando óculos para deixar com baixa visão ou tapa-olho, enfim, aí a gente percebe que a gente não é nada inclusivo e a gente tem muito ainda, tanto a aprender quanto a melhorar. Mais alguém? Eu acho que o mais importante é você nunca se acomodar, sabe? Porque se você se acomodar, você fala, o que eu estou fazendo está bom, mas você tem que pensar também que, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro, entendeu? Porque, por exemplo, alguém com baixa visão pode gostar disso que eu faço, mas outra pessoa pode não gostar. Então, eu acho que o fato de você nunca se acomodar, você vai aprender muito mais e vai ajudar muitas mais pessoas. Alguém quer descrever um momento marcante, assim, que foi o mais interessante, o mais marcante, que sentiu pior ou melhor? A hora que a gente estava descendo a rampa, na hora que nós estávamos virando para chegar aqui no nosso andar, eu achei que eu ia cair, que era um buraco, mas não era um buraco, era reto. É a impressão que a gente tem muitas vezes enganado pela própria limitação que a deficiência causa, né? E o que vocês vão levar daqui para a carreira de vocês? Tudo que a gente falou, o que vocês acham que vai agregar para que vocês saiam daqui profissionais melhores e como pessoas melhores? Alguém? Acho que a gente precisa dar atenção aos detalhes. Por menor que pareça, por mínimo que possa fazer, sempre vai fazer alguma diferença. Então, está muito mais atento com as pessoas ao redor. Então é isso, pessoal. E agora eu vou conversar com a Tamara Nani, que é do Centro de Inovação, que são núcleos aqui dentro do Centro Universitário Facens, voltados para diversas áreas, né? Entre eles, a gente tem o LIS, que é o Centro de Inovação Social, que promoveu esse workshop junto comigo. Tamara, qual que é a importância do LIS trazer essa atividade em parceria com a gente, estando nesse evento enorme, né, que é o Plugin?
Lá no livro a gente fala uma coisa que a gente quer que todos os alunos entendam. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente gosta de verbalizar. A gente só transforma uma realidade que a gente conhece. E não é conhecer através de documentário, escutar um podcast. Isso ajuda? Lógico que ajuda. Mas a gente precisa conversar com as pessoas, sentir elas, escutar as histórias de fato. Se a gente não conhece, a gente não desenvolve solução. Então, por isso que sempre é muito bom fazer parcerias com o Teco, para a gente desenvolver, abrir mais essa janela para pensar também na inclusão. Obrigado, Tamara. Obrigado a todos. Então, pessoal, é isso. A gente encerra por aqui a nossa participação em loco aqui, direto aí do Centro Universitário Facens, trazendo aí esse evento plugin, nesse workshop voltado aí para pessoas com deficiência, para inclusão. E agora a gente volta aí no estúdio para continuar conversando sobre esse importante tema que é a nossa realidade, né? A gente vive isso todo dia e é muito bom quando a gente pode trazer isso para outras pessoas. Segue aí no estúdio. Muito bem, essa é a matéria externa do Teco. Vamos continuar abordando o assunto. Ainda tem mais podcasts. Segaiada. E aí, Bruna? Cadê o Brunão? É isso aí, meu povo. É isso aí, Cego. Seguinte, foi muito bom ouvir essa experiência toda aí que o pessoal contou, né? Eu acho que isso é muito rico pra gente. Eu só fiquei intrigado com uma coisa, o Teco. E a questão do cego, cara? Então, Bruno, mas e nossa audiência, né? Foi bem bacana, né? Parece que vocês estavam lá, né? Ouvindo assim, parece que vocês estavam lá e nossa audiência também, né? E é um fato curioso, Bruno, porque assim, nenhum aluno ali tinha deficiência visual, então eu levei vendas e o centro universitário ele tem uns óculos para realidade virtual. E aí, por isso que o pessoal falou ali no áudio que ficou com a vista toda, né, embaçada, ficou as cores distorcidas, porque o óculos é feito para realidade virtual. Quando você não está usando para isso, as lentes são todas esquisitas lá, é um negócio estranho. E aí, olha só como é o povo. Todo mundo ficou com medo de ficar cego. Né? Eu não quero ficar cego, eu quero. Melhor você baixa a visão. Eu tenho medo de ficar cego. E aí. Você tem medo de ficar cego? Eu tenho. Se eu ficar cego, me mato. E daí, Mazinho, o negócio não foi tão bom assim, porque eles ficaram com baixa visão, né, ou mais ou menos isso. Obviamente não é aquilo que é a baixa visão, tá? Deixar bem claro, né? O óculos só faz tentar representar, né? Só que com essa distorção toda que ele dá, as pessoas passaram mal, assim, sabe? Ficaram com enjoo, ficaram meio esquisitas, né? Como relataram no áudio. Se tivesse ficado cegas, não iam sentir nada nesse sentido, né? Interessante. Mas, depende, então. Não sei, cada organismo tem uma sensação, pode ser eficaz também, não sei. Pode ser, mas é que o problema é que como dava muita variação de luz, né, nesse óculos, aí a pessoa tem muito problema, fica difícil de se equilibrar às vezes, e isso pode mexer com o labirinto e às vezes atacar o estômago, e é natural mesmo. Mas eles ficaram cegos também, viu? Ficaram cegos e o comportamento dos cegos também foi assustador ou nem tanto? Então, quando eles ficaram cegos, o que eu fiz? A atividade começou assim, eles saíram da sala de aula, desceram para o pátio, foram procurar algumas referências lá, tipo bebedouro, banheiro, né? A menina que virou cadeirante tentou usar o banheiro, né? Tentou entrar lá dentro, ela contou aí. E aí quando eles voltaram, como eles não tinham ficado cegos, eu falei assim, agora nós vamos ficar cegos aqui dentro da sala mesmo. Então eu juntei, metade da turma ficou em pé, perto da lousa, e outra metade escolheu os lugares para sentar. Né? Tinha 12 pessoas, tá? E aí, essas pessoas, aí sim, foram vendadas, né? E eu falei, o desafio é o seguinte, eu vou pegar vocês, vou desorientar vocês aqui, vou dar uma volta no eixo de vocês, e aí vocês vão ter que voltar para o lugar que vocês escolheram antes de ficar cego. Você fez aquela tradicional, vamos virar o cego, né? Exatamente. Virar o cego é duro.
Que legal, Teco. Agora, Teco. Legal para você que é cego. Agora eu queria que você me dissesse, né? Eu queria que você mostrasse pra gente a percepção de algum professor que participou dessa experiência, como que foi a experiência da professora, enfim. Você tem alguma para mostrar pra gente? Então, Bruno, a gente vai ouvir daqui a pouquinho uma sonora, né, da professora de psicologia, Sandra, né, que a maioria dos alunos que escolheu fazer esse workshop era da área da psicologia. Tinha também uma menina da área da agronomia, e essa professora vai contar pra gente o que ela achou disso tudo, e, enfim, vamos ouvir o material aí, vocês vão gostar. Olá, me chamo Sandra, sou professora de psicologia nos cursos de graduação e pós-graduação e participei do workshop com o tema Conhecimento como ferramenta de inclusão. Como professora, sempre busco me atualizar, buscar novos conhecimentos para poder adaptar as minhas práticas de ensino e para poder atender a todas as demandas e necessidades e diversidade de alunos. E o formato e a metodologia desse workshop foi muito rica para a minha aprendizagem. Tivemos vários alunos de psicologia participando do workshop, que com certeza enriqueceu a formação e a sensibilização deles para o tema, pois a gente tem a psicologia com o compromisso de estar atenta e colaborar com a inclusão de pessoas nos diferentes espaços. Temos hoje muitos estudos e ações para a inclusão de crianças com deficiências e dificuldades nas escolas, trabalhando com todo o ambiente, com os alunos, com os familiares, em outros contextos também. É um papel do psicólogo desenvolver ações que promovam a inclusão, mas que também promovam a promoção do desenvolvimento e da autonomia das pessoas. Então, participar desse workshop, dessa sensibilização, trouxe um grande ganho para a formação desses profissionais. Inicialmente no workshop foram trazidos e discutidos alguns conceitos em relação a deficiências e dificuldades, necessidades especiais, né, incluindo motoras, visuais e outras dificuldades que os alunos possam trazer para o ambiente da universidade. Em seguida, foram feitas atividades práticas, o que foi riquíssimo para uma aprendizagem mais intensa, para uma aprendizagem vivencial dos participantes. Pudemos vivenciar com o uso de cadeira de rodas e óculos especiais, como se sente, como se locomove, que referenciais buscam aqueles alunos que têm algumas deficiências. Com a vivência de todos os participantes, puderam vivenciar o aluno, a pessoa com a deficiência, e pudemos vivenciar estar ao lado dessa pessoa, podendo oferecer ajuda, podendo acompanhar, podendo nos comunicar de forma que a gente possa ajudar, que a gente possa colaborar, que a gente possa amenizar, ajudá-lo a superar obstáculos. E foi uma vivência realmente que fez a diferença nesse workshop. Para os alunos em geral de uma universidade, é muito importante ter essa experiência de se colocar no lugar do outro, olhar para um colega que tenha uma dificuldade ou uma deficiência e saber e ter a iniciativa de se aproximar, de oferecer uma ajuda, de dizer que está por perto, de saber que com a voz ele pode ajudar o outro a se locomover no espaço, a ter segurança, enfim. Ele pode ser importante naquele momento para um colega que ele percebe que tem ali uma deficiência e está procurando referenciais para poder chegar até sua carteira, para poder entrar ou sair da sala.
para poder se localizar, se locomover, resolver as coisas práticas ali dos seus estudos. Então, todo o entorno é muito importante que esteja esclarecido, que esteja atento. E aí eu falo de todo o ambiente universitário. Como é importante a realização desses encontros e espaços onde a gente possa falar das diversas vivências que cada pessoa tem. Que a gente esteja atento a quem possa estar ao nosso lado, um colega, um aluno, um colaborador, que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade de qualquer ordem, que a gente possa se aproximar, oferecer ajuda, perguntar se precisa de alguma coisa, nos identificar pelo nome, saber como que a gente pode, enfim, ajudar a pessoa a superar um obstáculo que ela esteja tendo, e aí que enfim, ela consiga participar daquele espaço com seu potencial, com seu interesse, né? Da mesma forma que todas as pessoas que estão ali, da mesma forma que eu mesma estou naquele espaço também para realizar meus sonhos. De volta aí, né, pessoal? Depois a gente ouvir a professora Sandra, né? Que trouxe aí pontos de comentário muito interessantes, que todo mundo deveria refletir sobre isso, né? E aí, Bruno e Mazinho, o que vocês acharam? Eu achei muito, muito bom, muito rico, né, todo o comentário dela, até porque ela também, sem querer, assim como os alunos, pôde vivenciar a experiência, né? Você viu que para ela também foi um aprendizado. É muito interessante essas coisas, né? Porque as nossas percepções como pessoa com deficiência acabam ensinando até mesmo as pessoas, tipo, como ela. Ela é uma pessoa estudada, uma pessoa que já vivenciou muitas coisas, mas foi a primeira vez que ela teve uma vivência assim. Você vê como na vida a vida realmente é um aprendizado, né? Isso daí, indo para a parte esportiva, a gente vê muito no goalball, né? Eu já participei bastante de vivência do goalball. Então pôr a pessoa para viver a pele do lobo, né? Assim, lembra da história do... Quem é mais antigo vai lembrar da pele do lobo, que fazia Goulart de Andrade. Eita, sou velho, né? Então, Mazinho, mas é justamente isso aí. A intenção do workshop foi pôr o povo na pele do lobo. Essa é a ideia mesmo, claro. Sempre que a gente faz esse tipo de vivência é isso, né? Então, mas o bacana foi assim, esse tipo de evento oferecer essa oportunidade, né? Eu me ofereci, criei o workshop junto com o pessoal lá do Centro de Inovação Social, e aí as pessoas se inscreviam para estar lá. Né? Só teve lá quem quis. E assim, a gente até ficou surpreso, porque quando eu estava montando o workshop com a Tamara, a gente falou assim, se tiver 2 ou 3 está ótimo. Né? E no fim teve mais de 20 inscritos. O pessoal acaba às vezes não indo ou se inscrevendo para mais de uma atividade, e assim mesmo foram 12. Né? E são alunos de todo tipo de área, né? É isso? Pelo que eu entendi. Isso, ele é liberado, Mazinho, para todas as áreas que o Centro Universitário Facens tem de curso, né? Certo. Mas a gente viu que quem mais se interessou foi pela área de psicologia, né? Inclusive a professora, ela também se interessou porque achou que era válido, né? Então, isso trouxe para mim, assim, particularmente, e para o pessoal do Centro de Inovação, um alento muito grande, imaginando que se a gente fizer de novo em outros momentos, vai ter cada vez mais inscritos, né? E isso vai permitir com que a faculdade, né, enfim, os cursos que tem lá do Centro Universitário, os alunos vão ter essa experiência porque querem fazer, né? Você teve alguma coisa parecida com isso, Bruno, na faculdade? Tem alguma interatividade? Não tem? Eu já tive, inclusive, aqui pela Secretaria de Educação, não faz muito tempo, faz mais ou menos uns 15 dias, eu participei de algo parecido, fui convidado para participar de uma vivência onde a gente fez
só que o tema era esporte, né? Então a gente fez para uma turma de educação física, passamos um vídeo, explicamos como que era o esporte paralímpico, fizemos umas vivências de goalball, e sabe, eles ficaram assim, impressionados como sabe, ficaram querendo aprender mais e mais, porque o tema do nosso workshop lá era para falar sobre a inclusão na educação física para os alunos, né? Como os professores eles poderiam adaptar as suas aulas para a inclusão, para crianças que tinham algum tipo de deficiência. E foi basicamente isso aí mesmo que você fez. O pessoal sai assim, impressionados, né? Então, isso é muito bacana porque esses profissionais vão ser, sem dúvida, melhores, né? Porque quando chegarem para trabalhar nas escolas, já vão ter tido essa experiência e já entendem, dá para fazer isso, tal, ou então vão estudar. Se não sabem, vão procurar, né? Como saber. Eu acho que workshops como esse ensinam a gente aprender que tudo nessa vida é adaptável. É só a gente querer fazer e ter vontade para aprender, né? Ter vontade para aprender e ter a oportunidade para ensinar, né? Porque às vezes... Exato, isso aí que eu ia falar, Mazinho. Você quer fazer, mas a turma não aceita de jeito nenhum, porque acha que é um animal de 800 mil cabeças e no fim não é da forma que pensa. É isso aí, meu povo. Mais que isso. Peraí, só Bruno, só rapidinho, só para dizer o seguinte. Mais do que o que o Mazinho falou é o seguinte. Acha que não dá retorno. Eu não vou fazer nada porque ninguém vai procurar isso. Claro. E a gente está mostrando que não. É isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast Cegaiada. Espero que vocês tenham gostado desse novo jeito do nosso podcast. Depois vocês comentem lá no YouTube. Falam lá o que vocês acharam. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho. Estamos precisando, tá bom? Ativem aí o sininho. Deixa seu like, que é muito importante. E comenta lá o que vocês acharam. O que vocês têm de sugestão para trazer para o podcast. Tá bom? Vamos lá, bora interagir com a gente. Vamos ser felizes. Podcast Cegaiada fazendo a diferença. Eu amo podcasts de Cegaiada. Sabrina Sato. Podcast Cegaiada. Por hoje chega. Logo mais um. Podcast Cegaiada.